Fala, turma! Mais um dia que a gente tá aqui ao vivaço, hein? Grande Paulo Robson, hein? Beijo grande, meu irmão. Tamo junto, viu? Aí, pessoal entrando já. Vamos, que hoje a gente vai falar sobre o inferno. E aí amanhã a gente vai falar sobre purgatório e depois de amanhã vamos falar sobre céu e depois ainda vamos trazer mais conteúdo sobre para ajudar vocês nessa temática aí, nessa matéria, para que vocês tenham mais consciência, tendo mais consciência, vocês saibam amar mais a Deus, buscar mais o céu. Porque esse é o nosso objetivo aqui. Só beber uma aguinha e vamos de conteúdo aqui, que hoje vai ser muito bacana aqui, esse bate-papo que a gente vai fazer, falando especialmente sobre o inferno e sobre alguns pontos da realidade angélica, né? De anjos que existem. Primeira coisa que eu quero fazer para vocês, eu quero muito indicar para vocês esse livro aqui, que é A História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea. É um livro muito pequenininho, bem simples, deixa eu ver aqui quantas páginas são. São 140 páginas, mais ou menos, 143 páginas para ser mais exato. Mas é muito simples e muito didático. Basicamente ele fez uma coisa que o Daniel Hopes também costuma fazer, e faz muito bem, que é basicamente condensar toda uma história em uma narrativa contínua e concisa, né? Que narrativa é essa que ele condensou? É sobre a história dos anjos, do mundo dos anjos, como houve lá a confusão de Lúcifer e como Lúcifer vai parar no inferno e como é que se abre o inferno e todo o mal começa a prevalecer. Então ele ordenou todo esse conhecimento em uma narrativa que não necessariamente é uma narrativa, é uma metáfora, na verdade, né? É uma linguagem metafórica sobre como foi construído tudo isso, né? E essa linguagem metafórica, ela é muito importante para a gente, porque como é algo muitas vezes muito abstrato, é difícil para a gente assimilar essa ideia. Mas como ele condensou tudo numa narrativa, como se fosse uma linha do tempo cronológica, tudo numa cronologia, como se fosse uma linha do tempo, abre a nossa imaginação para que a gente possa compreender essa realidade de uma maneira mais simples, de uma maneira mais didática, né? Então isso ajuda muito na hora da gente começar a entender conhecimentos mais abstratos. Porque quando você pega uma literatura, tudo segue uma linhazinha do tempo, como se fosse uma história linear, vai ficando mais claro para nossa mente. Então esse aqui é um livro que eu comprei há bastante tempo, eu confesso que eu não sei se ainda vende ou onde vende. Mas eu comprei há bastante tempo, eu comprei na época lá no Shalom. E ele ajuda muito a fazer a gente entender toda essa história dos anjos, toda essa história de como se deu, né? Então, basicamente, vamos começar. Eu vou me ater muito pouco tempo à história de fato dos anjos e coisas relacionadas a anjos e demônios, e vou me ater muito à realidade prática do inferno e onde a igreja mostra que existe o inferno e o que é o inferno e o que nós precisamos nos precaver especialmente, né? Então vamos lá. Na realidade dos anjos, basicamente é o seguinte, eu não quero entrar muito nesse ponto, porque primeiro é que é um ponto extremamente abstrato e extremamente complexo de se entender de uma maneira rápida aqui, né, em 40 minutos. Porque a gente vai entrar muito pelo campo filosófico e teológico. E aí a gente precisaria entender um pouco de conceitos anteriores a entrar nessa conversa, como o conceito de potência, de ato, de movimento, de espírito, de inteligência, de universo sensível, inteligível. E aí eu acho que não é o momento agora a gente entrar nessa seara. Mas vamos lá explicar de uma maneira breve como funciona. Dentro de todas as criações, Deus criou também os anjos, né? E nesses anjos, obviamente, como tudo que Deus cria, há de fato uma hierarquia. Então nós vamos ter uma hierarquia dos anjos e também vamos ter uma hierarquia dos demônios. Mas quando Deus criou os anjos e essa hierarquia, havia certos graus de anjos que eles eram bem mais acentuados, bem mais elevados do que outros anjos. E dentro desse grau, aí há uma discussão interna na igreja que dizem que Lúcifer era o maior de todos,
Mas há quem diga também dentro da igreja que ele era o maior dentre os anjos terrestres, que seria uma classificação que tem. Enfim, Lúcifer estava lá, e Lúcifer, então, quando, metaforicamente falando, porque dentro de Deus não há tempo, não há essa linha cronológica, Deus ele vai funcionar em outra termologia. Deus funciona dentro do Kairos e nós funcionamos dentro do Cronos, que basicamente são linhas de tempo. O que quer dizer? Cronos vem de cronologia, nós funcionamos com tempo cronometrado. Então, Cronos é esse universo de tempo onde a gente marca através dos dias, as noites, dos meses, do ano. Deus não funciona dessa maneira. Deus ele funciona em estado de graça, em um tempo que não há tempo, não há início, não há meio, não há fim. Então ele funciona basicamente num tempo infinito. Ele vai lá para o final, ele volta para o começo, porque não há essa linha exatamente. Por isso que os planos de Deus funcionam em outra seara. Então, basicamente, Lúcifer, vamos tentar trazer para uma realidade cronológica aqui. Quando Deus ele fala que vai se reencarnar, Lúcifer acreditava piamente que Deus iria se reencarnar, iria tornar carne nele mesmo, pois ele se achava extremamente perfeito. E aí Deus escolhe, opta, vamos dizer por assim, a se fazer Deus dentro da criatura mais frágil que existia, que seria nós humanos. E Lúcifer se enche de soberba, se enche de vaidade, se enche de orgulho e acaba por não amar a Deus como deveria. Ele acaba por soberbamente se achar autossuficiente, enquanto na verdade tudo que ele possuía na verdade era graça de Deus, e ele passa a acreditar que seria graça dele mesmo, que seria ele mesmo o autor da grandeza dele, e não era. Porque basicamente o que Lúcifer queria era se tornar como Deus, não em verossimilhança, porque ele sabia que isso seria impossível. Todos nós sabemos que é impossível nós sermos semelhantes a Deus na sua natureza, na sua essência, né? Porque Deus é o princípio de tudo. Mas ele se achava bom o suficiente, tal qual Deus, e queria ser Deus. E por esse querer ser Deus, é que Lúcifer vai perder tudo. Então a gente começa a enxergar que Lúcifer, ele perde aquilo, ele perde o céu por conta da soberba. E é muito interessante a gente observar isso, porque a gente pode traçar uma linha agora tênue que é, basicamente, nós perdemos o céu, tal qual Lúcifer, pela soberba. E nós ganhamos o céu através da humildade. É basicamente assim que vai funcionar o mecanismo da salvação, que é como a gente vai ver ao longo da semana. Então, Lúcifer, ele perde o céu por conta da sua soberba, por conta de se achar autossuficiente, e leva com ele vários anjos. O mais interessante da gente observar então dessa história inteira é que, na verdade, o céu não é uma criação de Deus. O céu é uma criação do próprio Lúcifer, pois ele fez com que Deus fizesse o inferno. Então, o próprio Lúcifer criou o inferno. Por isso que mais na frente a gente vai ver que Jesus vai descer até o inferno para dominar o inferno e virar senhor do inferno. E assim o diabo não manda nem no próprio inferno. Então, essa é a natureza da criação. E aí a gente tem que falar desse tema cada vez mais. Por quê? Porque é uma corrente filosófica dentro da igreja que infelizmente ganhou muita força, chamada a teologia da libertação, que ela tende a nos fazer acreditar que nós não devemos temer a Deus, pois não há inferno, o que é uma mentira deslavada, mas muita gente acredita nisso. E nós precisamos crer no inferno. Tem até uma cena bastante interessante de um filme que eu gosto muito, que é chamado O Ritual. É um dos poucos filmes que falam sobre possessão, essas coisas que eu curto, que é baseado numa história real. E basicamente o padre ele passa a duvidar da existência do inferno por uma série de motivos. Ele, na verdade, ele é ele está se formando para ser padre, na verdade. Ele é um seminarista e ele passa a duvidar
e aí mandam ele para Roma para concluir os estudos, e lá ele conhece um padre exorcista e tem algumas experiências. E uma cena muito emblemática que ele fala, que tem lá no filme, é quando o demônio olha para ele e fala: e agora, você acredita em mim? E ele então passa a falar: agora eu acredito em você. E por eu acreditar em você, automaticamente eu consigo acreditar que há um céu. Porque o pré-requisito de ter um céu é haver um inferno. A gente só consegue entender que algo é bom, que algo é verdadeiramente bom e verdadeiramente necessário, quando nós entendemos o outro lado da moeda também, que é o lado de que isso não é bom, isso é péssimo, isso é ruim. Então esse mecanismo, esse balizador é que faz a gente entender o que é bom e o que é ruim de fato. E a gente só conhece o bom porque a gente também sabe que há um mal. E da mesma mecânica vai funcionar a salvação de Deus. Portanto, a salvação de Deus, ela nos mostra exatamente esse mecanismo aí, de que o céu é estupendo, logo para o céu ser estupendo e haver céu, obrigatoriamente, e a justiça de Deus necessita que haja um castigo também para aqueles que não merecem gozar do céu. Porque nós não podemos acreditar que Deus é apenas um sádico que fica brincando com a gente e no final das contas ele reúne todo mundo no mesmo balaio. Não faz o menor sentido Deus ser justo e reunir todo mundo no mesmo balaio. E sem contar que essa é uma realidade tão real, mas tão real, que Jesus fala sobre isso abertamente na Bíblia. E o catecismo na Igreja Católica é extremamente incisivo nessa matéria do inferno e deixando claro que ele existe sim. Então vou pegar aqui o catecismo da Igreja Católica aqui no número 10. Deixa eu achar aqui. Ó, vamos lá. 10:33. O inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Ou seja, nós devemos querer amar a Deus. Isso nos mostra que aquele que é condenado para o inferno, ele na verdade ele se condena. Pode parecer absurdo a gente falar que alguém não queira amar a Deus em hipótese alguma, mas há pessoas que não querem amar a Deus em hipótese alguma. Então, quando nós pensamos em Lúcifer, por exemplo, ele odeia a Deus com todas as forças. Ele não consegue amar a Deus em nenhuma circunstância. Então, nós somos quem nos condenamos quando nós escolhemos não amar a Deus. E quando a gente escolhe não amar a Deus? Quando nós pecamos mortalmente. Continuando, mas não podemos amar a Deus, que eu acabei de falar, se pecarmos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor nos adverte que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves e dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Por nossa própria opção livre, como eu havia falado mais na frente, é a gente que decide não amar a Deus. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno. E ele vai seguir, e até o 10:37 ele vai falar sobre o inferno e sobre essa realidade. Só que a gente precisa entender que o inferno, ele não é um local físico. Ele não é um local físico. Ele é um estado. É um estado onde nós estamos completamente apartados daquele amor filial de Deus. Daquilo que nós podemos sentir de Deus. Então, por isso, abre o entendimento da gente, então,
que o tempo da misericórdia, o tempo de termos acesso à misericórdia de Deus, é justamente o tempo que nós vivemos agora, enquanto estamos vivos, para que nós busquemos os sacramentos, para que nós busquemos a confissão, busquemos a Santa Missa, busquemos outras diversas coisas, para nos ajudar nesse caminho, para a gente não ir para o inferno, que o inferno, como eu falei, é um estado. Por que ele não é um local físico? Porque primeiro, quando a gente morre, fica só o espírito, e o espírito ele não possui matéria, ele não possui corpo, ele não ocupa espaço. Então, esse é o ponto. O espírito não ocupa espaço, então não tem como o inferno ser um espaço físico. Mas, entretanto, ele há de se tornar um lugar físico. Ele há de se tornar um lugar físico. Como assim ele há de se tornar um lugar físico? Lá no Apocalipse a gente vai ver que Jesus diz que os bem-aventurados ressuscitarão e os maus também ressuscitarão. Ou seja, eles irão de corpo também para o inferno. Lá em Apocalipse vai ter isso. Só que esse é o ponto. Por que a gente hoje tem tanta dificuldade e por que a gente tende a não falar tanto do inferno? A gente fala, não vamos falar sobre o inferno não, que atrai coisa ruim. Não vamos fazer nada disso não, porque atrapalha. Por que a gente tem esse comportamento? Por um sintoma muito simples, um mal que acontece, que é a gente não entender o que é o pecado mortal. O que é a realidade do pecado na sua natureza mesmo. O que de fato representa um pecado. E não entendendo isso, a gente também não entende por que a gente deveria se arrepender dos pecados que cometemos. Porque isso é outra realidade que também é extremamente complexa. Porque eu só consigo me arrepender verdadeiramente, plenamente daquilo que eu faço contra Deus, se eu entendo plenamente o que é um pecado. Então, o pecado, na sua infraestrutura, ele vai ter três coisas básicas que ele vai precisar ter. Ele vai ter uma forma, ele vai ter a matéria e ele vai ter a ciência. Ciência é basicamente você ter consciência que aquilo é um pecado de fato. E aí, se vocês olharem na live de ontem, tem vários exemplos do que seria um pecado de fato. Que seria basicamente não amar um bem maior e preferir amar um bem menor. E lá tem vários exemplos lá que vocês podem assistir e aprender vários exemplos do que seria preferir um bem maior e abrir mão do bem menor. Então, o pecado ele tem essa infraestrutura, mas como a gente não entende essa realidade, é extremamente difícil para a gente. Então, por que morrer em pecado mortal dificilmente a gente vai para o céu? Porque basicamente é o seguinte, o tempo que a gente tinha para se arrepender, o tempo da misericórdia que a gente tinha, era enquanto a gente estava aqui. Entretanto, a gente não se arrependeu. E depois que acabou, a gente vai ser julgado. E aí a gente precisa ter em face o juízo final. E quando nós formos julgados, nós seremos julgados pela justiça de Deus. Pela justiça de Deus. E não pela misericórdia. Porque o olhar misericordioso dele havia enquanto nós estávamos aqui. E aí eu tenho duas opções. Ou eu vou pelo caminho da humildade para o meu juízo, que aí eu vou me humilhar diante de Deus de uma forma verdadeira e falar, Senhor, eu pequei contra vós. Mas dizem uma só palavra e serei salvo. Ou eu vou pelo caminho da soberba, que é o caminho que Lúcifer foi. E nesse caminho da soberba, eu irei ser condenado ao inferno e irei odiar a Deus, porque Ele não foi misericordioso comigo. Mas eu mesmo escolhi a condenação. Então, essa realidade, ela precisa ser cada vez mais presente na nossa vida cristã. Essa tanto prova que vários santos têm a graça, e aí, pasmem, é de fato graça, a graça de ver ao que acontece às almas no inferno, e aí muitas vezes se coloca isso em lugar físico. Só que aqui que mora o pulo do gato, não é um local físico. Só que Deus está permitindo, está dando a graça daquela pessoa ver algo que é invisível. E para melhor entendimento daquilo que Deus quer transmitir, Ele transforma aquilo, Ele mostra aquilo como sendo algo de fato que a pessoa consiga assimilar.
tornar real. Então é como se ele criasse automaticamente naquela visão uma metáfora e metaforicamente mostrasse o que se passa com as almas. E tudo isso é graça porque visa alcançar um bem maior. Que esse bem maior é tornar aquela pessoa que viu, que teve acesso ao inferno, tornar ela uma pessoa mais caridosa, mais temente a Deus, mais desejosa por Deus e mais caridosa para com as almas que foram condenadas. Tanto prova que Deus ele é tão didático e isso é uma graça tão grande que Deus, Nossa Senhora, não iria mostrar o inferno aos 3 pastorinhos se fosse para assustá-los, se fosse para afugentá-los, se fosse para pelar eles de medo. Não iam. Tanto que a irmã Lúcia, ela fala mais para frente que o que mais ajudou a tornarem os pastorinhos temente a Deus, principalmente o Jacinto e o Joaquim, a Jacinta e o Joaquim, acho que é Jacinto e Joaquim, né? Lúcia, Jacinto e Joaquim, salvo engano é esse nome. O que mais ajudou eles foi de fato esta visão que eles tiveram do inferno. E isso elevou a caridade dele para com aquelas almas imensamente. Imensamente. Então, isso também traz para nós, que eu já falei ontem enquanto igreja militante, uma realidade extremamente reflexiva. Que, por graça de Deus, agora está se tornando mais conhecido novamente, está se falando novamente sobre as meditações dos novíssimos. Que é basicamente você ter em face as realidades finais, né? Que seria o juízo final, eu meditar sobre o juízo final, falar, se fosse hoje, fechasse a conta hoje, o meu juízo final, eu escaparia ou não? É basicamente isso. Segundo ponto de reflexão dos novíssimos é o inferno. E aí, se fosse o inferno, como é que seria? E você refletir e se angustiar com aquela realidade. O terceiro ponto seria o céu. E aí, se for o céu, como seria? E teria também o purgatório. Só que o purgatório ele não é um fim, né? E o outro ponto seria a morte. Não tem purgatório nos novíssimos, porque o purgatório ele não é um fim nele mesmo, né? Os novíssimos visam refletir sobre o fim das coisas. Então seria morte, juízo, inferno e céu. Como o purgatório não é um fim nele mesmo, ele sai fora da reflexão dos novíssimos. Porque se nós formos para o purgatório, que nós vamos falar amanhã sobre o purgatório, nós vamos escapar. Vamos sofrer, pagar nossos pecados, chorar, fazer um monte de coisa, mas escaparemos, porque o purgatório já é a certeza do céu. Quem está no purgatório irá para o céu, mas quem está no inferno não tem mais volta. Fechou a conta, foi para o inferno, abraço, filho, acabou, não tem mais volta. Então, uma coisa que eu queria falar aqui para vocês sobre o inferno, que está aqui também. Pera aí, deixa eu só achar aqui. Que é isso aqui. A importância dos sacramentos, né? No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus lhe confiou uma missão única. Graças à revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Cristo, pedra viva, garante que sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja e terá por missão defender essa fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Então veja que Jesus ele fala explicitamente sobre o inferno. Por mais que a teologia da libertação queira negar, por mais que não queiram mais falar sobre isso, por mais blá blá blá, é uma realidade de fato. Tanto que no Concílio Vaticano II ele vai falar também que há sim pessoas no inferno, é outra confirmação de fato.
que acontece. Papa Bento XVI também vai falar sobre essa realidade. Tem diversos documentos da tradição da igreja que vai falar. E a gente ter consciência dessa realidade aumenta a nossa caridade, aumenta o nosso temor por Deus, aumenta o nosso amor a Deus. E é isso que a gente precisa quando nós olharmos para o inferno. E nós precisamos meditar. Se acabasse hoje, a gente ia escapar? Esse é o ponto. Porque quando você começa a meditar, inclusive tem um livro aqui atrás sobre isso, que é isso aqui, ó. A Preparação para a Boa Morte, de Santo Afonso de Maria Ligório. Esse livro aqui é sensacional. Porque se nós meditarmos sobre a boa morte, que era um costume, inclusive nas orações completas, nós meditamos ao final do dia sobre isso, nós teríamos muito mais atenção do que nós temos atualmente. E nos preocuparíamos muito mais com essa realidade de para onde nós iremos. Para onde nós iremos. E nós vamos para o céu por pura misericórdia, não se engane, é por pura misericórdia. Entretanto, é muito legal a gente parar e observar que Jesus pode ser meu juiz, mas ele pode ser aquele Pai misericordioso. Como tem esse ícone aqui também, que é Jesus Pancrato. E é do século VI depois de Cristo. Onde a gente tem duas coisas aqui muito legais para observar. De um lado, nós temos a face amorosa de Deus. Essa aqui é a face amorosa de Deus. E desse lado, nós temos a face justa de Deus. Aonde a gente vai observar que Deus é amor, mas ele também é justiça. E aí depende de nós, com qual face nós iremos nos encontrar com Deus. A da misericórdia, e humildemente a gente vai se colocar diante dos pés dele, ou a da justiça. Ou a da justiça, e ele vai ser meu juiz. E essa realidade de entendermos que Deus é também nosso juiz, ela nos coloca o pezinho no chão. O pezinho no chão. E faz ver que o inferno faz total sentido. Total sentido. Pois Deus, na sua justiça, precisa separar os justos dos injustos. E essa realidade nós temos que trazer para perto de nós. Para perto de nós. Dia a dia. Na experiência de oração, na experiência de buscar o sacramento. De ir destruindo toda essa soberba que habita no nosso coração. Toda essa ideia de que o que importa de fato é as coisas do mundo, o que importa é o agora. A morte ainda vai demorar, ainda tem muito tempo, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Mas a realidade é que a gente não sabe quando vai chegar. Nós não sabemos quando vai chegar. E essa preocupação deveria ser latente na sua vida. Por isso que nosso Senhor vai falar: orai e vigiai. Orai e vigiai, pois não sabei o dia e a hora. E sabendo disso, você tendo consciência das três coisas e meditando sobre céu, inferno e purgatório, sua caridade vai aumentar. Sua percepção vai aumentar. Toda aquela ideia, aquela sensibilidade que a gente falava ontem sobre o mal, sobre o bem, sobre buscar as coisas boas, sobre buscar as coisas mal, não buscar as coisas más, ela vai se refinando pouco a pouco. Ela vai aumentando pouco a pouco. E todo esse aumento vai nos tirando dos grilhões da morte ali. Vai nos levando para a vida eterna. Mas se nós não acreditarmos no inferno, se nós excluirmos essa realidade na nossa vida, a gente vai se tornando cada vez mais permissivo com o pecado. Porque se não há realidade do castigo, a realidade da pena é a realidade da justiça sobre nós, tudo nos é permitido então. E tudo passa a nos conver. Quantas pessoas nós não conhecemos
que vivem essa realidade de que não acreditam no inferno ou não querem nem falar sobre, e tudo lhe convém, tudo lhe é permitido. É permitido roubar, é permitido matar, é permitido os maiores absurdos, e não é distante da gente essa realidade. Pode parecer que essa realidade é muito próxima só de Hitler, de Stalin, de Mao Tse Tung e outros caras grandes, mas não é. Não é. Uma sociedade ateia, uma sociedade pagã, ela é capaz de qualquer coisa. Basta ver toda a influência que a gente tem hoje sobre do avanço de algumas ideologias, da permissão do aborto, da permissão da eutanásia e tantas outras coisas. Porque nós perdemos a noção da pena, nós perdemos a noção da culpabilidade daquilo que nós fazemos. E tudo isso nós perdemos porque nós perdemos da vista a ideia de que não acaba aqui. Nós perdemos da vista a ideia de que nós temos uma alma e precisamos zelar por essa alma porque nós vamos escolher um bem muito superior depois. E como nós perdemos isso, então, infelizmente, nós vamos nos tornando cada vez seres mais baixos, seres piores. E volto a dizer, o inferno é uma realidade concreta e explícita dentro da palavra de Deus, dentro do magistério da igreja. E com os olhos no inferno, nós vamos aprender a amar mais a Deus, a sermos mais caridosos com nossos irmãos. Nós vamos aprender o quanto nós precisamos de Deus, o quanto a oração é eficaz, o quanto a ideia de eternidade ela se dá muito presente na nossa vida. Então, não se esqueçam, o inferno é uma realidade. E que vocês possam caminhar e perseverar e serem julgados pela misericórdia. E serem humildes, pois os humilhados serão exaltados. E serem humildes. A soberba é o que mais nos leva para o inferno. Os dois maiores pecados e as duas maiores fontes de ódio do diabo é a soberba e a inveja. Elas são as duas maiores fontes, soberba e inveja. Dela nascem todos os outros frutos que o diabo vai fazer. Então, muito obrigado por você ter assistido. Eu espero que tenham gostado e compartilhem muito essa live para que a gente possa continuar nosso trabalho aqui dentro das redes sociais. Então, conto com todos vocês, comentem o que vocês acharam, mandem para quem vocês acham que é necessário. Eu não quis me ater muito à ideia de anjo, demônio e tudo, porque eu acho que foge do espectro prático da questão, que o espectro prático é aumentar nossa caridade, aumentar nossa temência a Deus. Entretanto, quem quiser saber mais sobre outras coisas sobre anjos e demônios, a gente vai fazer uma caixinha de perguntas e você pode perguntar lá. E quem quiser referência também para responder essas questões, São Tomás de Aquino responde elas muito bem na Suma Teológica. E fica a dica para vocês. E mais uma vez, quem quiser estender mais sobre a história, dentro de uma narrativa construída de uma maneira cronológica, a história dos anjos, a história do mundo dos anjos, esse livro aqui, maravilhoso. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã nós voltaremos para falar sobre purgatório. Ok? Tá chegando a parte boa. Porque o purgatório já é a certeza do céu, minha gente. Se a gente acertar o purgatório, a gente escapou. Que maravilha. Pois um beijo grande. Conto com a oração de vocês. E tamo junto. Valeu, turma. Beijo.